e a gente agora volta a falar da Glória Maria. E eu falo com uma pessoa que é muito especial para mim, que é uma amiga, que é a apresentadora do Fantástico, a Poliana Brita, que já está aqui com a gente. Poli, um dia triste, mas é um prazer falar com você aqui no Entre Nós. Eu que te amo tanto e sei do quanto você é uma pessoa carinhosa. Imagino que a sua relação com a Glória Maria aí nos bastidores, nas entrevistas, nos momentos de conversa, também tenha sido uma relação muito afetuosa. Então, muito obrigada por falar com a gente. Eu queria que você falasse um pouco desse seu encontro com a Glória Maria. Dri, eu também te amo muito. Vamos começar aqui declarando amor. É impossível recusar um pedido seu, na companhia do Fábio França, para conversar com vocês e com os ouvintes sobre a Glória Maria, que era também uma outra amiga. Bom, o dia amanheceu com essa notícia muito triste, que num primeiro momento dá um baque assim na gente, né? Por mais que a gente soubesse que ela estava doente, mas a Glória sempre foi maior do que tudo isso, né? Eu estava com a minha mãe aqui em casa e a minha mãe falou: nossa, a gente sempre acha que a Glória é imortal. E de certa forma ela, pelo trabalho, pela conduta de vida dela, acaba assim, passando isso pra gente e ficando imortal mesmo, porque a Glória tá aí, né, com uma força que a gente hoje só lembra dela, só fala dela e vai ser assim. Bom, a Glória sempre foi uma referência para mim, como jornalista, eu imagino que para vocês também, né? Quem da nossa geração e de outras tantas não se inspirou, não assistiu a Glória e não pensou: eu queria estar ali, eu quero estar ali. Ela fez, né? E ela fez de um jeito único, estreou tantas coisas, né? Estreou o primeiro Vivo no JN, estreou a primeira reportagem a cores na televisão, depois 10 anos de Fantástico. Mas então, deixa eu focar um pouquinho, vocês podem me interromper se vocês quiserem aí pra gente ir dando dinamismo, senão eu vou ficar falando muito aqui. A Glória, quando eu assumi o Fantástico, eu estava assumindo o programa que teve durante 10 anos a Glória Maria como apresentadora. Isso é uma baita responsabilidade e claro que eu senti o peso dessa responsabilidade ali naquele momento. Mas ao mesmo tempo, você, pela força, pela coragem, aquilo só te motiva a fazer e fazer bem e abraçar e tudo mais. Então, o Fantástico sempre teve aquela marca, aquela digital da Glória Maria, e eu acho que sempre vai ter. Sempre vai ter. A Glória Maria sempre vai ser associada ao Fantástico e o Fantástico a ela. Mas acontece que quando eu cheguei no Fantástico, eu não tive... eu não conhecia a Glória Maria no Fantástico, né, gente? Eu não conhecia a Glória Maria trabalhando. Eu conheci a Glória Maria aqui no Rio, pessoalmente, falando assim, né? Num jantar, pouco tempo depois de ter estreado no Fante, a gente estava num jantar e a gente se conheceu ali. E deu match, sabe? Aquela coisa assim, das almas se reconhecerem. A gente passou a noite inteira conversando e ela terminou a noite, ela falou: Poliana, eu gosto de você de graça, eu já gosto de você de graça. Porque acabou que a Glória me contou um tanto da vida dela e eu que sou muito reservada, a Adriana sabe, também é super reservada na vida pessoal dela. Acabou que eu contei um tanto da minha vida para a Glória e depois eu pensei: nossa, o que aconteceu aqui? A gente estabeleceu um vínculo ali, uma conexão que não era de trabalho, era de vida, era um reconhecimento ali de alma. Ô, Poli, e isso aconteceu depois. Te interrompi só para te perguntar o seguinte, depois teve um encontro no meio das férias, foi um encontro inesperado? Não, a gente combinou. Ah. Ela passou na redação do Fantástico, porque daí a gente trocou o telefone, vez ou outra a gente se falava, a gente foi ficando amiga, e aí ela passou na redação do Fantástico, e aí perguntou o que eu ia fazer nas férias. Eu estava organizando uma viagem com os meus filhos e o meu pai, que tinha muita vontade de fazer um safari, e aí ela se animou e fez a viagem também. Eu passei as datas, passei o hotel, já estava mais adiantado, que é essa foto que está aparecendo aí para quem está acompanhando o vídeo que a gente está fazendo agora ao vivo aí. Essa foto aí foi num safari. E aí a Glória foi com as meninas, com as filhas dela, eu fui com meu pai
que já faleceu há 1 ano e meio, mais ou menos, e os meus filhos. E foi um grande encontro. A Glória a Glória era uma festa, né? Divertidíssima, engraçada, falante, de uma coragem, de uma potência. Brindamos, jantamos, depois a gente foi pro parque onde a gente fez um safari. Eu sei que você recentemente fez um safari, então Sim. sabe a força A que alegria que é. presenciar a natureza, né? Daquela forma, a alegria que é. Então a gente teve esse momento assim que aproximou mais ainda. Imagina, viagem com filho, você sabe como é que é. E aí depois a gente fez uma outra viagem no ano seguinte, nas férias seguintes. Fomos de novo. Aí onde você vai? Eu vou para tal lugar, então vamos lá. Só que aí a gente se encontrou só no meio do caminho, porque a gente não conseguiu conciliar o período das férias, mas foi uma outra viagem juntas também, ela com as meninas e eu com os meus meninos. E assim foi. Assim, a Glória Maria, que é essa instituição na vida privada dela, da Glória, assim, era muito reservada também. Ela não era uma pessoa muito sincera e muito genuína nas relações afetivas dela. Ô, Polly, né? Se ela gostasse, ela gostava. Se ela não gostasse, ela não gostava, né? Então, e até as últimas entrevistas, assim. quando ela falava do tumor, do tratamento, ela falava que achava melhor não pensar na hipótese do fim. Que ela tinha coragem, que ela foi ensinada pela avó a nunca ter medo e que ela não ficou pensando na possibilidade do fim. Vocês chegaram a conversar sobre isso em conversas pessoais ou em entrevista, sobre a maneira como ela enfrentou essa doença, o tumor, e como é que ela estava nessas conversas? Não, Dri, a gente trocava mensagem vez ou outra, a gente se falou no fim do ano, a última vez, bem no finzinho de dezembro, a gente se falou. Mas como a Glória, ela falava um pouco, mas não muito, mas como ela tinha essa característica de ser muito reservada, mesmo esse pouco que ela trocou comigo sobre isso, eu nem me sinto confortável de falar, porque, enfim, né, é uma coisa assim que ela era muito reservada nisso, então mas não, assim, a gente nunca conversou diretamente sobre essa possibilidade. Só trocávamos muito carinho. Às vezes ela me mandava mensagem. Eu fiz uma entrevista para o Fantástico com o Djavan uns meses atrás, e aí pipocava a mensagem dela: eu amo o Djavan e você sabe que eu te amo, então é tão lindo ver vocês dois juntos e tal, com aquele carinho. Vez ou outra, quando ela estava muito silenciosa, eu mandava um coração. Então, era isso, assim, a gente se reconheceu e trocou amor, trocou carinho. Então, hoje eu sei nossa, reconheço toda assim, aplaudo, reverencio a Glória Maria, em toda a plenitude profissional dela, em toda a representatividade dela, que ultrapassa tudo, assim. Ela também foi representativa enquanto mulher, na liberdade dela, no jeito de ser, na coragem, na generosidade, no grande coração dela. Mas para mim eu só penso na Glória. Assim, ao longo do dia eu lembro da Glória profissional, mas o meu coração se volta para a Glória, sabe, para a Glória, para o sorriso da Glória, para o abraço. Numa dessas fotos aí tem ela bem me abraçando assim, a gente estava jantando, e ela tinha essa coisa carinhosa, assim, amorosa, né? Ela não se privava de dizer eu te amo para quem ela gostava. Ela era muito espontânea. E isso é tão forte que eu acho que é também um aprendizado sobre como viver, sobre como demonstrar amor, sobre como não se privar de amar e de manifestar, né, carinho. Como a gente começou essa entrevista, né? Alá, Glória Maria. Não foi à toa que ela se conectou com você, e você sabe disso. Eu perguntei sobre a questão da doença, de como ela enfrentava, porque no Roda Viva, na última entrevista do Roda Viva que eu acompanhei, ela falava disso, de não pensar no fim. Eu acho que talvez por isso hoje, para mim e para muitos, tenha sido surpresa demais assim, a morte da Glória Maria, porque ela mostrava tanta força que de alguma forma a gente imaginou que a doença estava controlada, que seria mais uma fase de um tratamento e que não viria essa notícia. Então a surpresa para todos nós
Eu acho que o Brasil não sabe o que é televisão sem a Glória Maria, né? A gente tem a televisão está conectada diretamente à história dela, então a gente não tem como não render todas as homenagens a ela. E eu repito, não foi à toa que ela se conectou com você, viu? Obrigada demais por ter participado aqui do Entre Nós. Olha, eu acho que é isso, assim, as pessoas se conectam por essa corrente. É, você, eu e a Glória, eu e você, e a Denise, e a Ivane e tantas outras pessoas que a gente se conecta de forma amorosa e pelo amor. Eu agradeço poder falar aqui da Glória. Eu não podia não falar dela para que as pessoas que estão ouvindo a gente e vendo a gente nesse vídeo saibam que, muito mais do que um ícone da televisão, ela era icônica enquanto ser humano, em tudo isso que eu falei para vocês. Então, guardem isso também da Glória. Obrigada, Um beijo Poli. grande, obrigada, Dri, obrigada, Fábio. Um beijo grande. Obrigada demais.